continuar nossas reflexões acerca de São Paulo, apóstolo aos Gálatas. E nós tomamos o capítulo 3º, como disse anteriormente, capítulo 3º e o capítulo 4 apresentam a nós reflexões muito bonitas acerca daquilo que é como que o cerne da Epístola de São Paulo aos Gálatas. A grande, diríamos, a grande tese dele é de que a fé em Cristo morto e ressuscitado é que nos justifica. Não são as obras, não é fazer isso ou aquilo que nos justifica, mas é a fé em Jesus Cristo. Assim, São Paulo vai, ainda no capítulo 13, do versículo 8 ao 18, que passamos a ler. Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois, neste caso, estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o que deseja uma vida carnal. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. São Paulo vai argumentar da seguinte maneira: a promessa que foi feita a Abraão, segundo a qual ele e seus descendentes seriam abençoados, justamente a promessa como começa nisso, vai, sai da tua terra, eu abençoarei, vem aí as passagens da aliança. A promessa então feita a Abraão, segundo a qual ele e seus descendentes seriam abençoados, só poderia ser realizada mediante a fé e não mediante a observância da lei mosaica. Por quê? A lei mosaica só foi dada mais de 400 anos depois. Abraão, o justo pela fé, não conheceu a lei mosaica. Não conheceu aquele corpo de normas, de leis, que um judeu no tempo de Cristo conhecia. Então, a lei mosaica vem bem depois da promessa. A bênção prometida a Abraão só poderia ser dada em vista da fé, uma vez que ainda não existia a lei. Como os gentios podem ser herdeiros da promessa se eles não têm a lei? Como é que eles podem ser herdeiros da promessa? Eles não têm a lei, eles não viviam no ambiente, no mundo religioso dos judeus, aquele mundo repleto de normas, de orientações, de exigências. Depois um outro texto, ainda no 3:14, pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Aí São Paulo vai falar, é isso que nós devemos cumprir. E é isso que é tão difícil. E isso só pode ser conseguido com a graça. É por graça de Deus. Primeiro, a fé, né? A fé que me faz viver, né, nesse amor. Como os gentios podem ser herdeiros da promessa se eles não têm a lei? Né? Como a bênção de Abraão, deveria ser estendida a todos, né? Eu farei, como é que diz lá em Gênesis, né? Fazer com que os filhos de Abraão se tornem um povo tão grande, mais que os grãos de areia da praia do mar, né? Na praia. Então é uma coisa. Como isso aconteceu? Como a bênção de Abraão chega aos pagãos? Pela lei, eles não conhecem. Na teologia de Paulo expressa, né, e que aparece em Romanos 5,14, o Cristo recapitula Adão, retomando-o num plano superior, né? Então, em outras palavras, São Paulo vai apresentar Jesus Cristo como novo Adão. Então, com Jesus Cristo começa uma nova humanidade, né? Na verdade, aquilo que Deus queria com Abraão, com Adão não cumpriu, foi desobediente. Então, o Cristo vai se fazer obediente até a morte de cruz. Então, nós fomos inseridos nesse grande sim de Jesus Cristo pela fé. Então, há uma revelação progressiva. Nós temos o primeiro Adão, que vai se encaminhar para o segundo Adão. O primeiro Adão é Adão mesmo, é aquele que nós conhecemos em Gênesis 1-3. O segundo Adão é Jesus Cristo, que nós conhecemos pelo Evangelho. Aqui teremos, então, o conceito de recapitulação. Jesus é como que começa um novo capítulo. Essa página, todo esse capítulo de pecado, tudo mais, isso vai para trás, passa para trás. Agora vem uma nova cabeça, um novo capítulo e uma nova cabeça para a humanidade. Então nós temos personagens no Antigo Testamento, né? Personagens que precisam ser conhecidos, né? Primeiro Adão, Abraão, a fé, Moisés, a lei, e Davi, né, como o representante daquele pai, né, do Messias, daquele que vem instaurar o reino de Deus. E são tantas as passagens bonitas e importantes, né? 2 Coríntios 1-20, Romanos, né, 5,14, Romanos 5,14, olha só o que diz Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. Então, Jesus Cristo é a figura, então Jesus Cristo é o novo Adão, que vai construir agora a história, não sob o signo do pecado, mas sob o signo da graça. Em Cristo, então, são recapitulados Adão, Abraão, Moisés, os 3 grandes marcos da história da salvação. Recapitular na história da salvação é retomar o discurso e, ao mesmo tempo, elevar, né? Eleva o nível, né? Jesus Cristo como que vai lá atrás, resgata, né, e eleva, né? Abraão, pela sua fé e amizade com Deus, representa um modelo definitivo. Uma lei que sobrevém mais de 400 anos após, não vai afetar esse modelo, o modelo de Abraão, o modelo da fé, portanto. O esquema da lei, da qual os judeus eram tão ansiosos, é um esquema provisório. E São Paulo vai dizer, olha a ousadia dele diante daquele pessoal, né? Isso vai cair, né? É um esquema provisório que um dia vai cair esse esquema de confiar no cumprimento de leizinhas.
e no fundo, que não salva porque não se cumpre a lei realmente do amor. Então a lei nos encaminha para Cristo, ela é o pedagogo. O que era o pedagogo? Hoje, quando a gente fala de pedagogia, pedagogo, né, a gente tem até uma visão positiva. Mas o pedagogo era, muitas vezes, aquele escravo, e normalmente os escravos gregos, que eram mais cultos, né, que conheciam muito, porque a educação ela se dava a partir, né, do conhecimento dos heróis, a partir dos textos ou da poesia de Homero, né, da teogonia, do surgimento dos deuses. Era a partir daí que se educava, as pessoas eram educadas. Então esse escravo, eu disse, normalmente um grego, né, culto, a ele competia pegar a criança, né, e levá-la e ensinar-lhe. E se a criança não fizesse as lições, né, naquele tempo, varada no menino, era varada, batia mesmo, né? Então o pedagogo, ele na verdade era apresentado de uma forma até, eu diria, má, né? Era o castigador, era a pessoa que castiga a criança desobediente, a criança que não estuda, a criança que não cresce, que não se desenvolve, né? Então a lei no fundo fez isso, né? Mostrou o quanto a humanidade o quanto os judeus eram infantis, que não conseguiam realmente cumprir a lei, né? Desobedeciam constantemente, e porque desobedeciam, em vez de merecer prêmio, mereciam-se o castigo. Na verdade, a lei indica que não podemos ser santos sem a vinda do santo. É Deus é que é a fonte da santidade. Ele é que gera a santidade. Ele é que é santo, né? Ninguém é santo sem Deus. Não dá para ser santo sem Deus. Eu diria uma outra coisa que São Paulo, de certa forma, ninguém é santo se não estiver inserido no corpo de Cristo, na comunidade dos que creem. Isso me parece profundamente valioso, né? O Papa Francisco tem insistido com essa história da pandemia, insiste muito nisso. Ninguém se salva sozinho, né? Ninguém se salva sozinho. Então, a lei encaminha para Cristo, a lei é o pedagogo. Na verdade, a lei indica que não podemos ser santos sem a vinda do prometido. Jesus Cristo foi julgado como transgressor da lei, né? Então, a visão, se a gente colocar, né, o que a lei dizia e Cristo, então Cristo nos é apresentado como alguém que, no fundo, não obedeceu à lei. Vejam só o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Está se referindo aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, né? Para que nele nos tornemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, Cristo foi apresentado, né, como um transgressor da lei, assumindo o pecado que ele não possuía, para dar aos homens aquilo que nós não possuímos, né? Então ele assume o pecado, o nosso pecado, para nos conceder a graça. Assume, inclusive, na Sagrada Escritura, a grande consequência do pecado, que é a morte. Ele assume a nossa morte para nos dar a sua vida. Em Gálatas 3, 15 a 18, a promessa foi feita a Abraão, ou aquela promessa que foi feita a Abraão não foi, no fundo, invalidada. Com Abraão, Deus selou um testamento, uma aliança, uma disposição que não foi
invalidada. A lei de Moisés, que vem bem mais tarde, não vai invalidar aquela aliança feita com Abraão, pela qual o homem se tornaria amigo de Deus pela fé. Então é isso que no fundo é isso que está valendo. Jesus Cristo como que e a fé cristã como que retorna a necessidade da fé, né? De ter em Abraão um modelo, né? de quem realmente foi justificado. A herança vem pela lei. Se ela vem pela lei, então já não existe, não é uma promessa, cessa o elemento da gratuidade. É isso que São Paulo vai insistir tanto, né? A gratuidade. Deus, no seu amor por nós, Ele gratuitamente nos dá uma vida nova e que vem pela nossa adesão de fé à mensagem de Cristo, a mensagem dele, a mensagem divina. Pela promessa é que Deus agracia os filhos de Abraão. Paulo vai falar da função, né, em 3,19 e depois até 4,11, né, ainda nessa carta aos Gálatas. Ele vai falar da função e da finalidade própria da lei. Ela foi dada como pedagogo ou tutor, a fim de encaminhar Israel para o Cristo. Vindo o Cristo, cessou o papel da lei. É absurdo e injurioso voltar às observâncias da lei. A lei, porém, né, dirá São Paulo nesse capítulo 3, 19 a 22, a lei tem um papel econômico salvífico. O Messias não vem como recompensa, como paga pela observância da lei. Pelo contrário, mediante a lei, descobre-se o vazio do homem, a sua ilegalidade. A lei, a sua inobservância, eu diria, o seu pecado, né? A lei, assim, faz com que se espere a graça gratuita, né? Quer dizer, como que num determinado instante a humanidade percebe que não consegue realmente cumprir integralmente a lei, e aí tem que recorrer à misericórdia de Deus, né? De um Deus que concede a graça, né? Por amor, por pura misericórdia, né? Que concede a graça porque Ele é assim, porque Ele sabe e porque Ele nos ama. A lei, embora santa, foi dada para mostrar que o homem não é santo. No fundo, era isso que a lei mostrava, né? É aquele espelho que mostra o rosto feio, né, do pecador. Então, a lei, embora santa, foi dada para mostrar que o homem não é santo, e isso faz com que ele espere pela salvação, espere pela graça. A lei, então, é provisória, ela prepara, no fundo, a lei mosaica era uma preparação para o Messias. E ainda, veja só como é que a lei, a inferioridade da lei, a lei é promulgada por anjos, conforme a tradição rabínica. Foram anjos que entregaram a lei a Moisés. Ora, Moisés e os anjos são mediadores. Aquele que promete pode dispensar o mediador. Então, nós temos Deus, os anjos, Moisés, o povo. Ora, Deus é um só, não tem um comparte. Ele chamou Abraão sem mediador. Veja a diferença, né? A lei vem através de mediadores, agora a graça vem mediante o Cristo, sem mediação, né, de anjos. A mediação é sinal da fraqueza, vamos dizer assim, é sinal de que a lei era provisória e precisava ser substituída, né? Como foi substituída, a lei hoje é o Espírito, a lei é o Espírito de amor, né? Se a lei fosse para a vida, ela extinguiria a promessa. A promessa é que é para a vida.
A lei é para a maldição, ou seja, a lei é para mostrar que somos feios. A lei serve para isso, mostrar que você faz o exame de consciência, tem aquela montoeira de coisa assim, meu Deus, é isso que eu sou. Então, a lei é para a maldição. Ela me põe, né, diante do pecado. A salvação está em aceitar a promessa. A lei, antes do Salvador, interpela o homem e me coloca no meu devido lugar, mostrando que a salvação é um dom gratuito. Então, o regime da fé em Cristo se opõe ao regime da lei, que é o regime das obras.